Fala pessoal, fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Vamos chegando aí. Hoje nós vamos falar aí sobre investimentos, tirar as dúvidas de vocês. Então vai preparando as dúvidas aí que nós vamos falar sobre esse tema que eu gosto muito. Imagino que você goste também. Já vou deixando os links aqui para os grupos grátis no meu perfil. Beleza? Bom, vamos falar hoje aí sobre investimentos, sobre bolsa de valores. A gente está com a bolsa de valores aí a 100 mil pontos. Tivemos um momento aí de crise, né, de pandemia. E aí a gente teve uma recuperação muito grande e agora muita gente está me perguntando, tendo dúvidas sobre investimentos. E aí eu decidi fazer essa live para ajudar vocês aí a saber, né, o que fazer com o dinheiro, onde colocar agora o dinheiro também com a Selic tão baixa, né? Tá aí a Lacinha, o Ricardo, o pessoal chegando aí. Então, falar um pouco do que acontece, o que está acontecendo, né, da minha carteira também. A gente está tendo aí uma recuperação muito grande e nos últimos dias a gente teve uma queda grande aí nas ações, né? E isso teve oportunidades de compra de ações para você se posicionar aí para longo prazo, né? Bom, a Cinha já está perguntando aí que será que se a gente vai passar por uma bolha? Então, o que acontece? A gente estava com preços muito altos lá na época do final do ano, né? Bolsas no Brasil e no mundo inteiro em alta, e a gente teve aí os ativos muito caros, né? As empresas muito caras sendo negociadas. Então, o que aconteceu, né? Houve uma coisa que ninguém esperava, que jogou o preço das ações lá embaixo, e isso fez com que a gente teve uma queda de 50%. E aí, a recuperação que houve agora, a gente ainda não voltou para o patamar que a gente estava no final do ano passado. Então, assim, acredito que não dê para falar ainda que a gente está vivendo uma bolha. Talvez lá no final do ano passado a gente pudesse ter começado a viver isso. Só que isso não aconteceu, não houve um estouro da bolha, porque algo no meio desse caminho aí aconteceu que fez com que, né, ninguém esperava e fez com que os preços fossem lá embaixo. Então, assim, ainda existem muitas oportunidades no mercado. Eu mesmo, essa semana, vou comprar ações. Na verdade, eu vim comprando, né, eu pesei a mão bastante na compra lá em março e abril, e agora eu tenho diminuído um pouco do peso da mão. Isso não quer dizer que eu parei de comprar, tá, pessoal? Existem aí algumas oportunidades que ainda estão surgindo, e toda semana lá no grupo do WhatsApp e no Telegram eu mando uma lista dessas ações que entram no meu radar. Eu faço análises financeiras, né? Então, assim, para muitas pessoas essa análise é complicada. Eu faço um ranking dessas ações para facilitar a sua escolha. Então, essas ações foram entrando no meu ranking lá desde março, né? Desde abril, que as oportunidades apareceram maiores. E aí eu fui comprando algumas ações e tornei isso público também. Comprei Itaúsa, comprei IOSP Maxion, comprei até Petrobras, que também, né, apareceu num preço assim inacreditável. E até vou fazer um rebalanceamento na minha carteira para poder organizar isso melhor, porque eu fiquei com muitos ativos, né? Eu não sei aí quantos ativos você tem na sua carteira. Até se você quiser colocar aí
nos comentários para a gente conversar a respeito disso. Qual que é a quantidade ideal de ações que eu devo colocar na minha carteira, né? Então, Thiago aí, Bruno entrando, Kleiner. Ó, o Bruno perguntando, 1003, acha uma boa? Bruno, não tenho opinião sobre 1003, tá? Não acompanho o ativo, não entrou no meu radar, tá? É um setor que eu não gosto muito, tá? Mas assim, se você investiu, se você fez análise aí, bacana também, tá? Mas assim, o bom do mercado, até falar um pouco sobre isso, que a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Isso é o mais legal. E inclusive, né, as pessoas podem ganhar dinheiro com outras ações, com outras opiniões e tá tudo bem também, né? Então, inclusive, essas ações de varejistas, né, como Magazine Luiza, Via Varejo, eu perdi esse bonde, eu não entrei em outros bondes como o Sinqia, e parabéns para você que entrou. Para minha análise, tanto de Magazine Luiza como de Via Varejo, hoje não faz sentido nenhum fazer compras dessas ações. Então, para mim, na minha filosofia de investimento, pessoalmente, para mim, eu tô fora. Agora, se você entrou, se você acredita, parabéns, principalmente se você comprou aí alguns anos atrás. Então, ótimo, beleza, né? A Cinha está perguntando aí, tem ações que comprei em março e abril, que os valores estão quase iguais agora, tá? Fala quais ações aí que eu posso te falar, posso fazer uma análise melhor aqui, caso eu já tenha feito, já posso te falar e a gente conversa a respeito dela. Cinha, Surfmar, como faço para entrar nesse grupo do WhatsApp? Olha, tem lá no meu perfil Finanças Pessoais, tem um link, você clica nesse link lá, tem vários grupos, tá? Tem para o pessoal que está saindo das dívidas, tem para o pessoal que está começando a investir ali, engatinhando na renda fixa, e tem o grupo avançado de ações, que pode ser do Telegram ou pode ser do WhatsApp, o que você preferir aí, tá? O Bruno está falando que tem 13 ações. Bruno, legal, vou te falar aqui que existe um estudo feito aí por vários anos que indica que os benefícios da diversificação eles vão acabando a partir de 15 ações. Então assim, você tem 15 ações ou fundos imobiliários, você tem 15 ativos na sua carteira, o que acontece a partir daí? Se você colocar mais, o 16º já começa a não fazer diferença mais na diversificação. Então acaba que você está mais pulverizando do que diversificando. Então você falou aí com 13 ativos, bacana, é um número às vezes alto dependendo da sua quantia em dinheiro, tá? Às vezes é uma quantidade razoável dependendo aí do seu montante investido. Hoje, por conta dessa pandemia, eu tinha muitos ativos que eu comprei no ano passado que, assim, vou falar que não era o melhor dos mundos, que não era aquilo que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei, por exemplo, ter Itaúsa, só que eu não tinha coragem de pagar R$14 como ela estava no final do ano passado. Então, eu esperei e acabei entrando em outras oportunidades que, né, como eu falei, não era aquilo que eu sempre quis, a empresa que eu sempre sonhei, por exemplo, Goal, né, que é a Gerdau. Entrei, tô com ela na carteira e pretendo ficar um tempo. Só que o que eu fiz com essa crise? Como ela apareceu, ninguém esperava, eu peguei o meu caixa ali, né, a minha renda fixa que eu tinha reservada para isso e comecei a comprar aquelas ações que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Itaúsa, né? Aí apareceu outras oportunidades como IOSP, eu aumentei as minhas posições em fundos imobiliários, que eu não tinha praticamente nada de fundos imobiliários. Então peguei XPLG11, naquela época negociada ali muito próximo ao valor patrimonial, que é um fundo de logística, principalmente nessa época, né? Negociada próximo do valor patrimonial. Então assim, eu vi como uma oportunidade muito boa. Comprei também outros fundos imobiliários e fui comprando muitos ativos. E aí hoje eu estou com 20 ativos. Na verdade 19 que eu diminuí esse mês.
Então é muito ativo, até mesmo para mim, que já tem alguns anos de experiência e que já, né, já conheço o mercado. Então assim, para você que às vezes está começando esse ano, às vezes está começando, tem 2, 3 anos, bacana você ficar ali, tá, com 10 ativos, 5 ativos, você tem que avaliar isso aí, tá? Às vezes começar até com um ETF, com o BOVA11. Bom, tem uma pergunta aqui na caixa de perguntas, vamos ver. Vai preparando as perguntas aí, pessoal. Pensa na sua carteira, pensa nos seus investimentos, o que você sempre quis saber. Eu tô aqui, consultoria grátis para você, tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, tá? Eu vou ficar aqui alguns minutinhos. Ó, a Cinha tá falando que tem 20 ações e 8 FIIs. Agora, 5 dessas ações comprei para especular o crescimento. Tá. Olha, assim, é 15, 20 mais 8, né? Então, 28. É difícil você acompanhar 10, 15 empresas, analisar balanço, analisar as perspectivas de longo prazo, fazer cálculos como eu faço, né? Usando a fórmula de Graham, usando a Magic Fórmula, você avaliar as perspectivas de longo prazo daqui a 10 anos, como essa empresa vai estar, analisar a gestão, ver a linha de lucros de 10, 15 empresas. É muito difícil, imagina de 28. Então, toma cuidado para saber, para ver se você não está pulverizando muito o seu capital. Então, eu não gosto de comprar ações para especular, eu não faço isso. No início, eu sei que isso é muito tentador, no início, quando eu comecei a investir, eu fazia isso lá pela crise, por volta ali de 2006, né? Fiz isso aí até 2008, quando a crise veio e me pegou de jeito. Então, eu aprendi muito com isso também. Lá naquela época, eu já sabia que eu não deveria vender as minhas ações e eu, na verdade, não comprei o que eu deveria ter feito. Eu fiquei com medo, como muita gente ficou, e não comprou ações. Então, dessa vez foi diferente. Veio essa mega crise aí e eu estava pronto para comprar e eu sequei o meu caixa, para te falar a verdade. E continuo comprando bastante, comprando menos, né? Tô refazendo o meu caixa agora, mas a gente aprende, né, com os erros e é isso aí. 28 ativos é muita coisa, tá? Na minha visão. Gerdau. Ó, a Isa tá perguntando sobre Gerdau. Bacana, obrigado pela pergunta. Eu tenho Gerdau via Goal. E olha, eu comprei a empresa no ano passado, barata já. Então comprei no final, comecei a comprar em novembro mais ou menos. Fiz a análise, né, financeira, vi que o preço que ela estava sendo negociado estava abaixo do valor patrimonial dela. E aí eu comecei a comprar a minha Expo, a Gerdau via Goal, que é a Gerdau Metalúrgica, que o código é Goal 4. Eu comecei a comprar, eu fiz 3 compras, comprei ali a R$8, depois R$8,50, depois R$8,70, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu? A crise veio e caiu tudo, ela chegou a R$4. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu não comprei mais porque houveram outras oportunidades e, como eu falei, a Gerdau nunca foi uma empresa que eu sempre sonhei ter. Só que naquela época fez sentido para mim, então, beleza. Hoje ela já recuperou, o índice Bovespa ainda não recuperou o tombo que ele tomou, e a Goal, ela praticamente já está recuperada aí. Enfim, essas cotações de curto prazo também não importam muito. A questão é que ela ainda está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. E existe uma perspectiva aí grande do aumento da demanda de aço na China. É um negócio internacionalizado, então a Gerdau ela tem negócios aí na América do Norte, ela tem na Europa, então assim, ela tem receita em dólar, então é uma forma de você se expor à moeda estrangeira também. Só que é uma commodity, pessoal, e eu evito sempre que eu posso comprar commodities. Na verdade, a partir de agora, eu vou pensar 1000 vezes antes de entrar
numa empresa de commodity. Por quê, né? Porque a commodity, pessoal, você como empresa fabrica um produto, coloca no mercado e não é você que põe o preço. E isso é um pouco complicado, tem que ser analisado muito bem, cada caso é um caso, lógico. No caso da Petrobras lá, aconteceu, além da crise do corona, ainda teve um problema aí de questão de petróleo, então assim, eu vi como uma oportunidade grande, comprei, estou aí com mais ou menos uns 50% de lucro, às vezes você comprou também, coloca aí como é que está a sua posição em Petrobras, em petróleo. Então assim, eu evito esse tipo de empresa porque ela não consegue colocar preço no seu produto. E commodity todo mundo pode produzir, né? E a concorrência externa, então é muito concorrido, os preços as margens de lucro normalmente são baixas, então eu evito, via de regra. Lógico que existem algumas exceções, a Gerdau foi uma naquela época, na verdade, e a Petrobras também foi outra, e eu na verdade pretendo tirar, né, vender a parte em Petrobras e alocar em outros ativos ou até mesmo reforçar o meu caixa, tá? Ó, o Franklin chegando, a Silvia, Michel Barbosa, Clarice, Paulo José. Ó, a Solange tá perguntando aí, ó, amigo, vendi Natura e comprei BID 3. Já perdi quase R$800. Quero voltar para Natura, o que faço? Complicado. São duas empresas. Vou falar sobre as empresas, né? São duas empresas que eu não tenho na minha carteira. São duas empresas que a Natura, o caso da Natura, sempre foi muito cara desde quando eu olho. Uma empresa boa, empresa excelente, não tem nada para falar da empresa, muito boa. Tem uma estratégia de vendas muito boa, margem de lucro também. Empresa que sempre lucra, mas sempre foi muito cara. E eu tenho um princípio comigo mesmo que eu aprendi com Warren Buffett, com os livros dele, né? E com os grandes investidores, que é melhor a gente pagar preços menores do que pagar caro. Isso serve para muita coisa na vida, né? E por esse motivo que eu nunca comprei Natura, apesar de acreditar muito no negócio e de ver como uma empresa muito boa, tá? BID 3, para quem não sabe aí, é o Banco Inter. Eu sou cliente, eu gosto, acho muito bacana. Só que é uma empresa que também na verdade é uma promessa. Ela tem múltiplos muito altos, ela é muito cara. Se for ver os múltiplos de hoje, ela tem um PL aí, que é o preço sobre lucro, de acima de 50 anos. Eu parei até de acompanhar. Então, se você é sócio de uma empresa que vai te remunerar em forma de lucros totalmente, você vai ter que esperar 50 anos para poder ser remunerado na forma de lucros, eu acho bastante. Na verdade, as duas hoje eu não compraria. E olha, essa coisa de comprar e vender, Solange, você comprar uma, entrar em outra, ler uma notícia e ver uma recomendação de compra de um analista ou de um site e ficar pulando de galho em galho, essa é a vontade deles, tá? A vontade da corretora, a vontade dos fundos, é que você faça isso. Agora, essa filosofia de investimentos, eu tô fora e os principais investidores do mundo também. A ideia é que você compre e fique com a empresa. Que você compre por um preço bom, um preço barato. Para isso é importante fazer análises e não entrar aí no sabor das notícias. Você fazer uma análise, né? Fazer a sua compra e ficar com ela durante anos. Não é durante meses nem durante semanas. É durante anos. Se você tem convicção, e a filosofia de investimentos vai te ajudar nisso, você tem que ter convicção e você vai ficar ali com o ativo para que ele te pague dividendos ao longo do tempo, para que você possa ir acumulando ele e comprando ao longo do tempo, para que esse ativo possa trazer lucro para você, tá bom? Então assim, sobre a sua decisão, comprar ou vender, na verdade eu nem posso falar aqui sobre isso. Eu posso falar o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo, até já entrando nesse assunto, eu estou vendo uma oportunidade muito boa em Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico. Então eu vou falar um pouquinho disso. Bom,
o Warren Buffett fala muito assim, você pega uma empresa e olha daqui 10 anos, você acha que essa empresa ainda vai existir? Você acha que o negócio que ela tem, que os produtos que ela produz, que os serviços que ela proporciona para a sociedade vão existir daqui 10 anos? Pensa bem. Aí você pode pensar em algumas empresas aqui, né? Facebook, pode pensar na Tesla, pode pensar na companhia de energia aí da sua cidade, do seu estado, pode pensar em um banco tradicional e pode pensar na Sanepar, por exemplo. Então, olha só a análise que eu fiz. Bom, a Sanepar, ela trabalha com água e esgoto. O que ela faz? Ela pega a água, trata e leva para sua casa para você beber, para você tomar banho. E aí pega ali o resíduo, né, que você também faz e trata esse esgoto para poder proporcionar água aí para as pessoas. Olha só que bem mais precioso, né, que a água que a gente usa todo dia, que às vezes a gente nem dá tanta importância. Você acha que daqui 10 anos a Sanepar vai continuar existindo? Você acha que ela vai crescer ainda mais? Bom, se você pega os lucros dos últimos 10 anos, você vê que é um gráfico assim, chega nos últimos 3 anos, ela dispara para cima. Então assim, e ela está sendo negociada muito próximo do valor patrimonial. Ainda teve uma queda muito grande hoje, já está caindo bastante aí nos últimos tempos. Então, para mim, vai fazer sentido fazer essa compra a partir de amanhã. Então, que até amanhã eu vou passar uma lista lá no grupo, que eu vou mostrar outras empresas também e mostrar a minha decisão de compra. Isso não quero que te influencie nem para comprar nem para vender, mas quero te mostrar como analiso a empresa para que você possa fazer a sua análise também. Assim como a Solange falou aí, Natura, BID, que você faça a análise um pouco mais profunda. Ah, Daniel, não tem tempo disso. Você pode tirar um tempo no final de semana, dá uma olhada, tem sites que pode te ajudar com indicadores como o Status Invest. Coloca no Google lá, você vai achar, você põe o código da ação e lá mostra se a empresa está dando lucro, se está dando prejuízo, se está cara, se está barata, se está rentável, se não está rentável, se está crescendo, se não está crescendo, se tem dívida, se não tem, se distribui dividendos, sim ou não, e quanto, e um gráfico de dividendos. Então, tudo isso aí, e as empresas que são relacionadas a ela para você poder comparar também. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui, a gente às vezes faz um corre aí, às vezes você quer comprar uma televisão, você faz uma pesquisa tão grande no site, você vai em loja, você vai ver qual que é Full HD, qual que tem 50 polegadas, vê preço, faz pesquisa. Às vezes você gasta aí para fazer essa decisão umas 3 horas, né, da sua vida para fazer isso. A marca, né, Samsung, Sony, qual que é a marca? Você gasta um tempo para fazer isso, às vezes para comprar um móvel, né, da sua casa, ou às vezes para fazer escolher o piso, sei lá. Você gasta tempo para fazer isso e você muitas das vezes coloca o seu suado dinheiro ali em uma recomendação de um cara que você nem conhece, que você nem sabe, que às vezes está te querendo empurrar um ativo ali, que a gente sabe que isso existe no mercado, que existem muitos tipos de pessoas no mercado, e você vai e escolhe ali, porque tá bombando a Magazine Luiza, eu vou comprar, sem fazer análise, sem saber de nada. Então, pessoal, quero te convidar a estudar um pouco mais e contar comigo também, que eu estou aqui para te ajudar, não tenho interesse em nenhum, não sou vinculado a nenhuma casa de investimento, a nenhuma empresa com relação a isso. Eu tenho um curso, eu tenho, né, meu conteúdo gratuito aqui que eu tenho o maior prazer de fazer e, né, espero que você acompanhe também. Então, o meu propósito é esse, ajudar você, ensinar o que eu sei e falar dos meus erros também, dos meus acertos. Então, tô aí para isso, tá, pessoal? Ó, a Marisa chegando, Diogo. Ó, o Bruno tá com um lucro de 55% na Petrobras, ó, bacana. Assim é 60%. É isso aí, pessoal. Isso, tá? A valorização da ação é muito bom, né? Na verdade, o que a maioria das pessoas que estão começando, elas se preocupam. Nossa, ganhei tantos por cento na ação tal. Só, a gente tem que pensar que essa ação ela vai te trazer, o que ela vai te trazer daqui 10 anos, né?
quantas vezes ela vai se multiplicar? Então, se você vê aí nos últimos 10 anos, quanto que rendeu a bolsa, quanto que rende essas ações, você pode ter multiplicações do preço várias vezes. Só que ela pode ter te pagado muitos dividendos e você às vezes não coloca isso no cálculo. Então os lucros que ela vai dar, você vai participar dos lucros, porque você comprar uma ação, você está sendo sócio de uma empresa, você está tendo um pedaço dela. Não quer dizer que um pouco do petróleo da Petrobras é seu, quer dizer que os lucros que ela vai dar ao longo de todo esse tempo que você ficar com ela, ela vai te dar um pouco. Isso que é o bacana. Ela vai te dar um pouco na forma de dividendos e, naturalmente, as ações vão se valorizar, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, essa consciência de sócio, né? De fazer parte. Então, quando a gente compra a empresa, a gente faz parte de um negócio, de um sonho, né? E mercados de queda, como a gente teve aí nessa pandemia, deu oportunidades para você ser sócio. E ainda está dando, de você ser sócio de empresas magníficas, empresas que às vezes nunca deram prejuízo. Você tem ideia disso? Por exemplo, eu fiquei sócio da Cielo. A Cielo nunca deu prejuízo em um ano, né? Anualmente falando. Fiquei sócio da IRB, que eu sempre quis ser sócio da IRB. Eu acompanhava ela há 3 anos atrás, eu vi ela chegando a R$90, aí teve o split, ela, né, continuou subindo, mesmo assim, e eu sempre quis e perdi o bonde. Agora eu consegui, teve um problema com ela aí, enfim, os esqueletos estão saindo do armário, e eu comprei, paguei R$7,50 e me tornei sócio de uma empresa que eu sempre quis. Então, inclusive, é uma empresa de um setor que o Warren Buffett gosta muito também. Então, assim, é em crises que a gente tem oportunidades. Então, eu tive pessoalmente oportunidade de ser sócio dessas empresas e não pretendo vendê-las. Pretendo participar dos lucros dela, daí de agora para frente, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Boa noite, Franklin, beleza? A Leide, o G. Oliveira. A Cinha perguntou da Sanepar. Eu falei aí, a Sanepar, ela cai muito, tá caindo muito mesmo, né? Teve um problema de abastecimento lá no Paraná. E às vezes quem é do Paraná aí, se quiser falar um pouco também sobre a empresa, às vezes é cliente, às vezes está sabendo mais sobre esse problema que teve aí. A Sanepar é uma empresa incrível. Se você olha aí o salto que ela deu em lucratividade, até comparei ela hoje com a Copasa, que é a empresa de saneamento aqui de Minas. Comparei os múltiplos, os lucros também. A Copasa ela teve um problema aí em 2016, mais ou menos 2015, 2014, que ela caiu os lucros por conta aí do governo, né? Do governo de Minas na época, que eu sou de Minas aí, acompanhei um pouco isso. Hoje a Copasa está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, então ela está com desconto mais ou menos de 10% aí com relação ao seu valor patrimonial. A Sanepar, ela está sendo negociada a 0,2, aliás, a 1,2, 1,25 do valor patrimonial. Então ela está, vamos supor aí, está com ágio, né, com um pouco mais cara aí, 20 e poucos % a mais do que deveria. Agora, se você pegar os fluxos de caixa futuro, né, que é a forma de você analisar uma empresa de uma forma exata mesmo, é você pegar os fluxos de caixa futuro dela e trazer para valor presente e fazer uma taxa de desconto aí, que seria a taxa Selic. Enfim, é um pouco mais complexo aí. Então, assim, se você vê as perspectivas da Sanepar, elas são ainda melhores do que a Copasa. Então, às vezes, vale a pena pagar um pouco mais caro. É aquela coisa da qualidade, né? Você quer comprar sei lá, vou dar um exemplo aqui bobo, um celular da Apple ou aquele celular do camelô lá da China. Você vai ter uma diferença de qualidade. E a qualidade ela é medida muitas vezes com preço. Então, o celular da Apple vai ficar mais caro e o celular ali da China que veio ali, você nem sabe a marca, ele vai ser mais barato mesmo.
tá? Só que qual que é melhor? Aí a decisão é sua. Às vezes o celularzinho ali da China vai te atender, porque você vai precisar só mandar uma mensagem ali ou passar isso para uma secretária, sei lá, enfim. Agora, às vezes o iPhone vai te atender, você vai pagar mais caro, mas você vai precisar de algo que você vai gravar, fazer gravações de vídeos como eu faço. Às vezes você vai investir nisso para poder ganhar dinheiro em cima disso, então a qualidade de vídeo tem que ser muito boa e não pode travar, enfim. Tudo tem um preço, mais ou menos isso. Só que quanto menos caro, quanto mais barato a gente puder pagar por qualidade, melhor, né? Agora, a gente tem um ativo que é a Sanepar, que tem uma qualidade excelente e tá só caindo. Então, assim, pô, isso é uma oportunidade. Então, assim, tô acompanhando muito, todo dia ela cai. Ótimo que ela caia, ótimo, muito bom que ela caia. Eu também tô acompanhando, na verdade, eu já tô acompanhando ela desde... Tem uns 2 meses que eu tô acompanhando bem de perto. E que bom, quando eu acompanhava, ela só subia. Aí saiu o marco do saneamento, falei, putz, isso não vai cair nunca para eu poder comprar, né? Aí ela foi lá para 6, 7 reais e aí agora ela tá com preço bom, então que bom que ela tá caindo, tomara que caia mais. Lógico que se você tiver, né, esqueça o que eu falei aí, mas tomara que ela caia mais para que eu possa entrar e que eu possa conseguir comprá-la. Então, a gente tem que torcer para que isso aconteça. A gente não pode ficar triste, pessoal, quando as ações caem. A gente tem que ficar feliz porque a gente vai poder comprar mais barato, você comprar maior quantidade das ações para que isso no futuro possa te pagar dividendos, possa te trazer mais lucros, porque você vai ter mais quantidade de ações. Então a ideia é acumular. Quanto mais você acumular ativos, melhor. Então a ideia é essa, tá? Ó, André Linhares, a Evelyn, o Rafa, a Gislaine, a Solange. Tenho apanhado muito com esse meu comportamento. Isso aí a gente vai aprendendo, Solange. Dê tempo ao tempo, não fique se cobrando. O início é muito difícil mesmo, porque a gente vai apanhando, a gente lê tanta coisa na internet. Quando eu comecei não tinha tanta coisa assim, não tinha redes sociais. Tinha fóruns de corretoras quando eu comecei e a influência era muito menor. Hoje a gente tem influência de todos os lados, a gente tem muitos interesses e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí. E a melhor forma de você investir bem é tendo a sua filosofia de investimento de longo prazo, estudando sempre, tá? Tem muitos livros, eu tenho muitos livros aqui, eu leio sempre, eu estava até lendo antes de fazer a live, até hoje eu aprendo. Então, assim, ter essa humildade. Warren Buffett, com 89 anos de idade, falou em 2016, 2017, na conferência lá, que até hoje ele aprende, que ele é um eterno aprendiz, que ele erra e que ele acerta, e até na decisão que ele comprou ações da Apple lá, ele explicou como, porque ele aprendeu, ele mudou, foi mudando, né? Foi aprimorando a filosofia de investimentos dele. Então, Solange, fica tranquila, é normal, quanto mais você aprender, melhor. Esteja aberta para esse aprendizado, não ache que você sabe tudo e nem ache que você é melhor ou maior que o mercado, ou que você, por ter ganhado aí, sei lá, 60% de lucro, que você enganou o mercado, que você foi melhor que o mercado, que isso é uma ilusão, tá, pessoal? Então, o mercado ele é soberano, a gente tem que saber respeitá-lo e saber jogar o jogo dele. Na verdade não é um jogo, mas só para você poder entender aí. Ó, o Jair, a Karina. Bom, vou responder uma pergunta aqui que veio na caixinha de perguntas. Ó, Franklin, por favor, o que você pode me falar sobre a corretora XP? Franklin, eu posso te falar que a corretora XP é a maior do Brasil, uma grande empresa, tem outras corretoras em volta dela, muito boas, e eu te aconselharia, assim como eu faço, a procurar, principalmente se você está começando, a procurar uma corretora que você tenha o mínimo de taxas possível e, se possível, sem taxas, tá? 0 taxas de corretagem, de manutenção.
Do grupo XP, a Clear é assim e o Banco Inter também. Então, não é recomendação, mas assim, são duas empresas que não cobram nenhuma taxa. Se você entrar aí na lista das corretoras, você vai ver isso. Então, para quem está começando e principalmente com pouco, é importante que você busque o mínimo de cobranças de taxas para as suas operações em bolsa, tá? Ó, vou responder aqui a Cleide. Vou esperar aparecer aqui. O Diego, Carlos, por nada, Solange, tamo junto aí, Jânio. E aí, William, beleza? Tava querendo me desfazer das minhas em Energias Brasil, o que você acha? Já tenho na carteira Taesa, Tiet 11 e Transmissão Paulista. Nossa Senhora! Sim, você tem 4 empresas do setor elétrico. Bom, eu não montaria uma carteira assim. Eu montaria uma carteira que tivesse, que tenha, né? No máximo, estourando duas empresas desse ramo, tá? Na verdade, eu não tenho nenhuma empresa desse ramo na minha carteira ainda. Não tenho. Não vou falar que eu nunca vou ter, mas não tenho, tá? Acho muita coisa. Acho que ter esses 4 ativos, você não está diversificando, você está pulverizando um pouco o seu capital aí, tá? Então, recomendo que você, se você quiser manter uma delas na sua carteira, que você possa pegar as 4 aí e fazer uma análise com mais calma delas, tá? Ó, a Cleide Reis, tenho 150 mil. Qual a melhor forma de investir? FII é uma boa ou ações seria melhor? Beleza de pergunta, ótimo. Ó, primeira coisa a se fazer, pessoal, pelo amor de Deus, primeira coisa a ser feita em relação à sua vida financeira é a reserva de emergência, tá? Isso é sagrado, meu Deus do céu. A gente viu aí, a gente está vivendo esse ano agora, fresquinho, as consequências de não se ter uma reserva de emergência. Então ela vai te salvar em situações que a gente tem às vezes uma perda de emprego, às vezes reduz as vendas na sua empresa que você tem, às vezes você vai ser recolocado nesse período, e às vezes você tem família, você tem filho, e nem sempre o governo vai te salvar com auxílios. Então, enfim, você tem que ter uma reserva de emergência. Essa reserva de dinheiro você vai ter ali líquida, que você pode tirar a qualquer momento esse dinheiro para poder pagar suas contas, para cobrir imprevistos. Então ele serve para, Deus o livre aí, vamos supor que pego meu carro e bata e eu preciso de viver, de andar com carro, enfim, eu preciso pegar essa reserva de emergência e comprar um novo carro, algo assim. Agora, casos mais graves, um caso de doença grave, que eu vou precisar de ser internado, que eu vou precisar de, sei lá, um infarto, algo assim, e eu não tenho um plano de saúde, eu preciso ter, pessoal, preciso ter reserva, tá? Isso é sagrado, sagrado. Então, eu, Daniel, com 150 mil, eu pegaria 6 meses do meu custo de vida. Então, eu gasto 5 mil reais por mês, com alimentação, transporte, saúde, um exemplo. Então, eu vou pegar 6 meses desses 5 mil reais, 6 vezes 5, 30. 30 mil reais desses 150 mil, 30 mil reais eu vou pegar ele aqui e vou colocar na minha reserva de emergência. Onde que eu colocaria a minha reserva de emergência? No Tesouro Selic hoje. Mas, se você quiser ter uma rentabilidade um pouco melhor, você pode colocar nessas contas que você paga 100% do CDI, que eles te pagam 100% do CDI, por exemplo, Mercado Pago, PagSeguro, PicPay, esse tipo de conta, que você vai ser remunerado aí também desses 30 mil reais aí, beleza? Então, tá. Essa é a reserva de emergência que você tem que deixar sagrado aí para eventualidades. Isso no mínimo 6, tá, pessoal? Se você quiser ser mais conservador, às vezes você tem um emprego aí que você trabalha com vendas
e a maioria dos seus ganhos vendendo, comissão dessas vendas. E aí, vamos supor que esse tipo de emprego é mais volátil, né? Você pode ser recolocado enfim, e às vezes você não vai ter um mês muito bom. Então aí você precisa fazer em torno aí de 12 meses, tá? 12, 10 meses. Agora 6 meses poderia ser o caso ali de um funcionário público de carreira que pode respirar um pouco mais. Aí 6 meses faz sentido. Então dos 150 mil, 30 mil reais eu tô lá no Tesouro Selic. Então ficou 120 mil, né? Desses 120 mil, pessoal, se eu tô começando a investir, eu vou e pego e coloco em BOVA11. BOVA11 é um ETF que é um pacotão de empresas, das melhores empresas do Brasil. Colocaria em BOVA11 aí 30 mil reais, aliás, 20 mil reais, que aí já daria 50 mil reais alocados, né? Então 50 mil reais, eu tenho 150 mil reais, 50 mil reais eu já aloquei. Os outros 100 mil, enquanto eu vou aprendendo sobre o mercado, eu deixo aí na poupança ou mesmo no Tesouro Selic. A poupança ela não rende tão bem, mas eu deixaria aí enquanto eu fosse aprendendo. Então colocaria boa fatia dessa no BOVA11 e poderia comprar alguns fundos imobiliários também, tá? Agora, o mais importante de tudo é que você entre no mercado e saiba o que você está fazendo. Então, um passo de cada vez, tá? Começar com BOVA11, começar com BOVV11, com um fundo de índice para que você vá se acostumando, tá? Aí você pode pegar depois o IVVB11, que é um fundo, que é um ETF aí do exterior. E aí você vai lendo livros, estudando para saber escolher as próprias ações aí ao longo do tempo, tá? Então, primeiro, reserva de emergência sagrado, tá? Então, se você, às vezes está no caso do exemplo lá que eu dei do pessoa que trabalha com vendas, então seria 12 meses, né? Então, ao invés de 30, seria 60 mil que você teria que ter no Tesouro Selic. Então, vai depender um pouco aí do seu momento. Vai render pouco? Vai render pouco, pessoal. Vai render pouco, mas é a segurança que você tem que ter, beleza? E aí depois tem alguns ativos aí, né? Itaúsa, por exemplo, que é um ativo muito sólido. Eu começaria com empresas que são mais sólidas, consolidadas e mais diversificadas, como Itaúsa, por exemplo, e fundos imobiliários que são mais múltiplos, né? Ou do setor de logística também. Bom, espero que eu tenha respondido. Vamos ver mais. André Gajo, minha amiga. Arthur Rocha. André Éder. Qual corretora você utiliza? O Fábio está perguntando. Eu utilizo a Modal Mais, que tem uma taxa de corretagem muito baixa. Na verdade, eu só uso ela, pessoal, porque eu já transferi muitas vezes a minha custódia, tá? Já invisto desde 2006, então já passei por 3 corretoras e a Modal Mais é a 4ª. Eu tenho conta lá porque na época eu tinha Tesouro direto, né? Eu pagava muito bem. E era que tinha taxa única, uma das únicas que tinha taxa zero na época. Hoje eu acho que todas são praticamente. E aí eu fui para lá e a taxa de corretagem de ações também era baixa, era 2,49, ainda eu acho. E aí eu fui para lá, não é a melhor corretora e não estou preocupado com isso também. Pessoal, corretora é igual corretor de imóveis. Você está comprando um apartamento, uma casa, muitas vezes você vai fazer um negócio com um corretor. O corretor é um intermediário, pessoal. O que vai valer é a ação que você vai comprar, é o ativo que você vai comprar. O corretor ele vai só te mostrar ali, vai ganhar os 5% dele e pronto. Não tem nada a ver com a qualidade do imóvel, nada a ver, tá? Então fica tranquilo, corretora, esse negócio de corretora é uma coisa bem
bem irrelevante caso você escolha, na verdade assim, se você escolher uma corretora cara, ela vai ser relevante. Agora, a minha corretora é grátis, é a Clear e ela cai muito, ela cai sempre, ela não loga. Pessoal, eu compro ações 1, 2 vezes por mês e eu não fico vendendo. Então, para que eu vou precisar de uma corretora que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana? Isso é bobeira, tá? Então, procura a corretora que você pague menos, tá? Que isso no longo prazo, pessoal, faz uma diferença tremenda, tá bom? Ó, o Paulo aí, a Sandra querendo uma polêmica. Oi BR3, oi BR3 eu tenho. Era na época que eu comprei 0,5%, muito pouco, nada, da minha carteira. Agora já é 1,7% da minha carteira, se eu não me engano. Pretendo aumentar, não nesse preço, pretendo aumentar um pouco, bem pouco mesmo. Agora, a Oi, o caso da Oi eu gosto pela mudança que está tendo, pessoal. E pouca gente está enxergando isso, a gente vê muita brincadeirinha, né? Nesses Instagram de piada aí, a gente vê muita brincadeirinha. Agora parou um pouco as brincadeirinhas porque a coisa melhorou, né, pro lado dela. Só que ninguém viu que no final do ano passado ela conseguiu vender um ativo em Angola, um ativo horrível lá, ela conseguiu vender, fazer caixa para isso. A empresa tem recuperação judicial, ela, né, tinha riscos aí de falir muito grandes. Ela vendeu esse ativo em Angola, depois ela conseguiu fazer essa reestruturação que ela colocou a parte móvel dela à venda, que está todo mundo querendo dar lance, quem dá mais, para poder comprar a parte móvel da Oi. E o que pouca gente viu nesse todo esse tempo é que ela está sendo, pessoal, a líder aí em termos de fibra ótica. Ela está passando fibra ótica pelo Brasil, ela tem uma concessão disso aí. E fibra ótica, fibra rápida, né? Internet de alta velocidade. E o que vai acontecer no futuro? Como essa fibra está sendo passada no Brasil, ela vai, muitas das vezes, a Vivo, a Claro, não vai poder passar essa fibra de novo, como fazia muitas das vezes, a lei está mudando. E quem passou fibra, por questões de custo também, o que vai acontecer? A Vivo vai ter que comprar da Oi a fibra, o serviço dela e para cobrar mais caro do cliente, caso ela queira vender. Então a Oi vai ganhar até nisso também, né? Nessa questão de revenda de internet. Então assim, a parte móvel a gente acha assim, tá vendendo a empresa e tal. Pessoal, tá vendendo a parte que tem mais concorrência, a parte mais assim desinteressante da empresa. Então, pensando nisso e pensando também na convexidade, que é algo mais complexo, mas assim, o que ela tem para perder? Ela tem para perder tudo, zero. O que ela tem para ganhar? Ela tem para ganhar muito. Então, trabalhando com essa convexidade, por isso que eu coloquei pouco capital nela, se acontecer tudo isso que está sendo previsto para acontecer, né, eu vou ganhar muito. Então, assim, por isso que eu acreditei no projeto e por isso que eu tenho quase nada aí de Oi na minha carteira. Beleza? A Mariana Lazzarini aí, obrigado. Bruno Mota, Oi Cran, Cati, Nascimento. Bom, essas aqui eu já respondi. Vamos ver se vai dar tempo de responder todas, hein, pessoal? Eu não esperava por tantas perguntas assim. Cadê? Ah, tá. Sanepar paga bons dividendos? O Bruno perguntando. Bruno, não paga tantos dividendos como Itaúsa, por exemplo, tá? Ela paga aí mais ou menos 4% ao ano de dividendos. A média histórica aí 3, 4% ao ano de dividendos. E não paga igual a uma empresa de energia elétrica. Só que ela tem toda essa parte de reinvestimento desses lucros na própria empresa. Então, ela paga hoje o dobro da Selic. Então, a Selic está pagando 2% ao ano, ela está pagando 4%, então o que já é alguma coisa, tá? Bom, vamos continuar. Se você quiser fazer perguntas aí, aproveita que está quase
Acabando a nossa live, ainda temos 7 minutinhos só. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma outra. A Solange também acreditou quando todos zombaram. Nossa, tem muita pergunta. Tem 1 milhão... Peraí. Aqui, ó. Vou responder essa aqui. Qual o momento que deve se pagar a DARF? Rafaela perguntando aí. Pessoal, evite pagar DARFs. A sua estratégia de investimento ela deve evitar pagar impostos. Ninguém gosta de pagar imposto e você deve evitar também. Então, se você pega e vende as ações, os fundos, se você vende as ações em um mês, você vende mais de 20 mil reais por mês, você vai ter que pagar a DARF. Existe uma isenção para você que vende menos de 20 mil reais por mês, tá? Na soma total dos ativos. Você pode vender 3, 4, 5 ativos, mas a soma total não pode dar 20 mil. Aí você não paga nenhum imposto, o lucro vai ser lucro praticamente líquido para você. Agora, se você ficar vendendo aí acima de 20 mil reais, por isso que o trader ele é complicado, por isso que eu não gosto de trade, swing trade, esse tipo de coisa. Evita fazer isso, pessoal, evita. Você tem que trabalhar com os impostos a seu favor. O Warren Buffett faz muito isso, ele tem várias estratégias ali, tudo dentro da lei, tá, pessoal? Várias estratégias ali que ele evita a parte de impostos e aproveita, né, das empresas para poder reinvestir e tudo mais. Então, você paga DARF quando você vende acima de 20 mil reais e, então, fique livre disso, tá? Na verdade, eu posso te falar que eu nunca paguei uma DARF para investimento. Por quê? Porque a minha decisão de sair de um investimento, ela nunca é assim, tá? Eu venho pensando e tudo. E quando eu saio, por exemplo, eu saí de BRF. Eu fiquei 5 meses mais ou menos saindo de BRF para poder não ter esse tipo de problema. Então eu vendi 19 mil reais, 19 alguma coisa, 19, e fui realocando, tá? Então eu não pago esse tipo de imposto, eu tento evitar ao máximo. Ó, a Auricione Felipe, já estudou sobre Coteminas? Felipe, eu tenho a irmãzinha dela na minha carteira, tá? Que é a Springs Global, fabricante de marca Artex, de toalhas, roupa de cama, mesa e banho. Olha, você deve estar perguntando isso porque ela está muito próxima do valor, ela está muito descontada em termos de valor patrimonial por preço. Só que é um setor complicado, viu, Felipe? Não é uma empresa que eu pretendo ficar a minha vida inteira. Ela, na verdade, você pode estar perguntando também por causa do Warren Buffett, né? Que ele começou a Berkshire Hathaway com uma empresa do ramo têxtil. E até depois disso ele meio que pegou os lucros dessa empresa e desfez isso aí e depois criou um conglomerado. Agora, eu vejo que tem coisa melhor por aí, tá, Felipe? Eu escolheria outras empresas, como as que eu citei aí mais cedo, tá? Bom, nós estamos chegando no final aí. Vou responder mais uma pergunta de uma pessoa que tem 1 milhão aí. A pessoa tem 1 milhão e quer investir. Olha, com 1 milhão, os investimentos eles beiram ali a parte de renda fixa e renda variável bem equilibrado, tá? Eu teria 15 ativos na carteira, sendo eles de setores diversos e descorrelacionados. Então, vou dar um exemplo de algumas ações que eu poderia ter na minha carteira. Eu teria bastante de Itaúsa. Na parte de porcentagem ali da minha carteira, eu teria de ações, né, vamos dizer assim, eu teria uns 30% em Itaúsa, teria empresas mais sólidas, tá? Como a Sanepar, empresas do setor elétrico também, caso você goste, e buscaria ali cerca de 30%, 40% da quantia em ações, né? Eu poderia dividir aí 50-50. Então teria 500 mil em ações, 500 mil em renda fixa, que aí eu teria parte na reserva de emergência, parte em fundos DI,
Então, a parte das ações, eu teria fundos imobiliários, 3 só, um de cada ramo, mais importante aí que eu considero, setor de logística, eu tenho XPLG11, teria o setor de lajes corporativas, por exemplo, eu tenho BRCR11, e teria também o KNCR11, que seria fundos de papéis, né? Ou você pode ter fundos de fundos também, como o BCFF11, tá? Então, 3 fundos imobiliários tranquilos, não precisa diversificar muito, eu não gosto muito de fundos imobiliários, tá? Eu prefiro ações, prefiro negócios. E colocaria aí nessas empresas mais sólidas mesmo, tá? Teria um pouquinho aí, como falei, um pouquinho, 2% em Oi, teria uns 5% em Cielo, uns 10% em IRB, então faria isso aí. Ó, o André perguntando aí, comenta sobre Cogna e BR Malls. Ô André, vou ficar te devendo, são 2 ações que eu não tenho e que não gosto muito, tá? Setor de shoppings. Ó, a BR Malls entrou no meu radar, tá? O meu radar tá aquela planilha que eu comentei mais cedo, que eu tenho o grupo do WhatsApp aí, que lá eu mostro, né? Toda semana eu mando lá ações que entram no meu radar por conta de ações rentáveis e baratas. A BR Malls ficou por muito tempo lá no meu radar e muito descontada, tá? Para quem gosta de setor de shoppings, pode ser uma boa opção. Eu não sou muito fã desse setor, então eu tô fora, eu prefiro outros setores. Nos Estados Unidos é um setor que o pessoal, né, que nem praticamente existe muito mais, mas o brasileiro ainda tem o setor de shoppings no Brasil ainda é muito bom, porque tem toda a questão de segurança, tem a questão do entretenimento. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem a Disney e pode andar na rua com o celular na mão tranquilo. Então assim, BR Malls para quem gosta, beleza, eu não gosto. E Cogna, olha, Cogna, ela tem um grande problema, né, na minha visão, que é duas coisas. Primeiro, o setor educacional. O setor educacional Peraí, que tem uma pergunta aqui. O setor educacional, ele está mudando muito, né, pessoal? Hoje, sei lá se daqui 10 anos o pessoal vai fazer faculdade mais. Eu fiz 2. O pessoal tem feito, mas é aquilo que eu estava falando. Olhando para daqui 10 anos, será que a Cogna vai continuar sendo o que ela é? Então, eu não sei, o EAD está muito forte, ela já está também no EAD, mas assim, até outras influências que a gente tem, né? Hoje tem muitos cursos online, hoje tem muito conhecimento na internet, mas, sei lá, eu não vejo, daqui 10 anos, eu não vejo muita perspectiva para esse tipo de empresa. E o segundo ponto que eu não gosto também é que por muito tempo ela dependeu de dinheiro do governo para poder se desenvolver. E essa fonte secou agora e ela está aí sofrendo um pouco, tá? Eu prefiro outras opções que estão aí no mercado. Eu tô comprando Yoshi Maxion, né? Líder mundial de fabricação de rodas. Então, vejo que tem oportunidades melhores que não estão na boca do povo, né? Infelizmente, muitas ações que estão na boca aí do povo, nas notícias, nesse tipo de coisa, infelizmente, né, são alvo aí da maioria dos investidores, então acontece isso. Pessoal, tem 1 minuto para acabar a live, tá dando uma travada aqui nas perguntas, então se eu não conseguir responder todas, peço desculpas aí. Falei da Cogna e Oi, beleza? Oi, eu já falei. Então, brigadão pela participação aí. Então, eu convido você aí a conhecer o grupo do WhatsApp, que lá eu mando aí várias, e abro também de vez em quando, vou abrir amanhã, inclusive amanhã de manhã, se você quiser fazer a sua pergunta que não deu para responder hoje, vou abrir amanhã de manhã para você fazer a sua pergunta sobre ações, tá? Para a gente trocar uma ideia, o pessoal pergunta lá, é bem bacana. Então, valeu demais. Eu tenho um site finançaspessoais.net.br, lá tem 3 cursos também que você pode aprender mais sobre investimentos, beleza? E continua acompanhando aí, brigadão e até a